dos evangelhos. Então, para começar a parábola do semeador, nós vamos começar entendendo o que é uma parábola. Parábola é uma metáfora, é um símbolo, uma representação. É uma narração alegórica, uma história com que envolve um preceito moral, alguma verdade importante. Do grego, ela significa colocar de lado. É uma palavra grega, né, parabole, e significa colocar de lado. No uso bíblico, ela é o contraste ou a comparação entre uma realidade natural e uma verdade espiritual. E ela sempre utiliza uma linguagem simbólica. Então, vamos à parábola do semeador. Jesus entrou, primeiro ele estava parado à beira do rio e juntou aquela multidão que sempre vinha em torno dele. E ele entrou numa barca que chegou e, permanecendo na barca, o povo ficou à margem e ele começou a contar essa parábola, essa história. Lembrando que a parábola, ela precisa ser sempre adequada ao tempo e ao espaço em que ela ocorre, para que haja comparação. E vamos lembrar então que para esse povo, nesse período, né, o semear era uma coisa muito importante. Porque hoje, se a gente for fazer uma parábola sobre o semeador, a gente vai pensar assim, semeador, quem que é o semeador de hoje? Né? Hoje o semeador são as máquinas plantam, as máquinas colhem, elas já é um tempo diferente daquele. Mas naquela época, a semeadura era muito importante, porque significava a sobrevivência de um povo no tempo de escassez. Então, durante umas épocas do ano, havia a semeadura e a colheita, e isso precisava ser armazenado para que se resguardasse esse alimento para o momento de escassez. E começa então Jesus a sua parábola, dizendo, só um minutinho, meu livro desmontado. Que aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte das sementes caíram ao longo da estrada do caminho. E quando elas caíram, logo os pássaros vieram comer as sementes, porque elas estavam perdidas por ali e os pássaros em volta já comeram todas as sementes que caíram ao longo do caminho. Outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde havia pouca terra, e as sementes logo brotaram, porque elas não estavam cobertas em profundidade. Logo, o sol se levanta e queima essas sementes, porque elas não tinham raízes e secaram. Na outra parte dessas sementes, no entanto, caíram entre os espinheiros, e estes abafaram as sementes, não permitindo que elas brotassem. E finalmente, uma parte delas caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, 60 e outras 30. E disse Jesus: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que escuta a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão da riqueza abafam aquelas palavras e as tornam infrutíferas. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos,
dando 100, 60 ou 30 para um. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola, que é muito importante e muito interessante. Então, o que é a semente? Ou quem é a semente? A semente é a palavra de Deus, sendo, pois, Jesus o semeador. Tal palavra é absoluta, imutável, contendo nela toda a lei do amor, que abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus é sempre a mesma para todos e tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem passou a ter condições de recebê-la. Então, essa palavra, olha que coisa importante que a gente está vendo aqui. Essa palavra é a palavra de Deus. É a mensagem que Deus deixa para cada um de nós. Desde quando a gente está escutando essa mensagem? Desde muito, muito tempo. E ela veio assim que os homens tiveram entendimento. Porque, obviamente, né, se você for falar para os cachorros, ou mandar uma mensagem para um cachorro, ele não vai te entender. Ele vai ouvir o teu tom de voz, ele vai abanar o rabinho, ele vai chegar perto de você, roçar nas suas pernas, mas a compreensão para aquilo que eu falo para ele é muito pequena. Ele pode entender até o que eu desejo dele, mas ele não consegue entender a profundidade daquilo que eu falo. Assim foi a palavra de Deus. Ela só teve profundidade a partir de que o homem conseguiu ter condições de receber e compreender a fala, a intenção, né, que o homem evoluiu no processo de ser humano na Terra e que se transformou numa pessoa capaz do entendimento. Será que a palavra só veio com Jesus? Não. Jesus foi um dos semeadores. Essa palavra vem sendo semeada através dos tempos. Mas, como a gente viu, existe todo um processo, né? Como será que ela foi semeada e aonde será que ela foi semeada? E que tipo de terra ela foi semeada? Se a palavra é a semente, o solo, o que é? O solo representa a capacidade individual de cada um, o seu estado moral e intelectual. Metaforicamente, o solo é tão mais forte, mais fértil, quanto melhores forem as suas condições de receber a semente. Se por um lado essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado há aqueles que a semente não desabrocha ou, se desabrocha, não produz frutos. Então vamos pensar, né? Nós temos um semeador. O semeador é aquele que traz a palavra. Nos últimos tempos, o nosso grande semeador foi Jesus, que nos trouxe a palavra e exemplificou essa palavra. Ele fez mais que isso, né? Ele regou essa palavra, a palavra com o seu próprio sangue. Ele trouxe essa palavra e a espalhou no solo. Que solo era esse? No solo humano. Distribuiu entre nós, em todos os lugares. Porque vejam que interessante, a palavra de Jesus não ficou restrita ao local onde ele nasceu, ao local onde ele morava. Ela se esparramou pelo mundo. E como que a palavra de Jesus, numa época tão difícil das pessoas se locomoverem e chegarem aos recantos mais perdidos do mundo, chegou a todas as pessoas? Né? Elas foram distribuídas, essas sementes, em todos os lugares. Mas como que ela frutifica? De que jeito a gente consegue fazer com que essa palavra frutifique? Se ela não atua com a mesma desculpe, ela frutifica porque ela está representada na capacidade de cada um de compreender. Acho que eu joguei essa parte, acho que já estava certo. Vou ver aqui errado. Se ela não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade dos espíritos encarnados na Terra. Uns mais adiantados, propensos ao bem, à caridade, à fraternidade. Outros mais atrasados, propensos ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, apegados aos bens terrenos, à matéria e a tudo que é efêmero. Então, o plantio existe, o solo está pronto, mas nem todo solo é adequado.
O solo adequado é aquele que já está preparado para receber a palavra e para colocar em prática. E o que nos atrasa nesse processo? Né? São as beiradas do caminho, são os pássaros, é o solo pedregoso, são os espinheiros, etc. Na verdade, são todos os obstáculos que precisam ser vencidos no nosso caminho da evolução. Então, à medida que nós vamos superando os nossos obstáculos pessoais e materiais, físicos, né, que aparecem no nosso caminho, nós vamos caminhando para a evolução. E esse solo se torna cada vez mais preparado, mais fértil para a semeadura. E qual é o resultado? Alguns frutificarão 30, outros 60, outros ainda 100. Isso porque cada um tem em si a capacidade de assimilar a palavra de Deus em maior ou menor grau. Cabe a nós, portanto, nos questionarmos: que tipo de solo tenho sido? Quantos frutos tenho produzido? Que tipo de exemplos tenho semeado? E aqui a gente para pensar um pouquinho no papel do espírita, né? De nós que acreditamos na reencarnação, de nós que acreditamos no processo evolutivo do espírito e de nós que sabemos que a gente está no caminho. Então, quanto que nós vamos frutificar? Será que a gente vai frutificar pelo menos um pouquinho? Se nós produzirmos 30, ótimo, maravilha. Por quê? Quer dizer que nós estamos absorvendo a palavra e vivenciando um pouco dela, crescendo um pouco com ela. Se nós frutificarmos 60, olha só, mais que 50%, isso quer dizer que nós com certeza estamos no caminho certo. Mas quanto trabalho será necessário para que a gente frutifique 100%? Né? Então todos nós sabemos, no nosso dia a dia, das nossas dificuldades em seguir os mandamentos, em seguir a lei do amor, em conseguir superar todas as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Cada um de nós sabe quais são as dificuldades que precisa superar. Cada um de nós sabe qual o caminho necessário a seguir. E ninguém precisa de julgamento, não. Ninguém aqui precisa de ninguém ir lá medindo quanto que a gente frutificou. Porque esse é um processo individual, esse é o processo de cada um. Pelo contrário, né? Dentro do mundo espírita, a primeira regra é não julgar. Não julgar o outro. Porque quando eu julgo o outro, eu estou julgando o outro pela minha medida, não pela medida dele. A medida de cada um é diferente. E ela acontece de acordo com a evolução de cada um. Eu não conheço o outro. Cada um conhece a si mesmo. E o nosso trabalho é desenvolver esse autoconhecimento e nos prepararmos, né? Para que cada vez mais a gente possa frutificar. Porque cada um de nós só vai assimilar a palavra de Deus no grau em que a gente evoluiu. E esse trabalho é individual. Não adianta eu querer que a pessoa seja mais ou seja menos. Ela só vai ser aquilo que ela quer ser. Ela só vai receber aquilo que ela está se preparando para receber. Ela só vai evoluir na medida do trabalho que ela executar. E cada um de nós, além de frutificar, tem a obrigação de produzir outro tanto. Porque nós não podemos guardar as sementes eternamente sem que elas produzam. Toda semente precisa ser recolocada na terra para frutificar novamente. E para aumentar o grau, né, de produtividade que ela tem. E pelo exemplo, nós semeamos muito mais, às vezes, do que pelo que a gente fala, do que pela tentativa de ensinar uma outra pessoa. Tudo aquilo que a gente ensina pelo exemplo sempre fica. Mas e a quem se destina? A quem se destinam essas sementes? A quem se destina essa palavra? Porque a gente vê durante a trajetória humana, né, muitas pessoas querendo se apossar da palavra de Deus. Igrejas, religiões,
achando que elas que conduzem a Deus única e exclusivamente. E Deus nunca disse, só você tem a verdade, ou só esse grupo tem a verdade, ou só aquele povo tem a verdade. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles quiseram doutrinar os índios. Mas será que os índios não estavam mais próximos de Deus do que aqueles que aqui chegaram? Com todos os seus vícios, com toda a sua maldade, com toda a sua ganância, né? Eles não viviam uma vida simples, exaltando a natureza e agradecendo a Deus, ao seu Deus, né? Por tudo que tinham e por tudo que viviam. Eles viviam felizes e viviam pacificamente, né? Dentro das suas tribos. Então, a quem se destina essa palavra? A quem Deus deu o poder, né, de semear? Jesus conta essa parábola para dizer que a palavra de Deus está ao alcance de todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo. O semeador é Deus, a semente é a sua palavra e a terra é o solo do nosso coração. Essa semente precisa de terra boa para produzir, mas ela está liberada para qualquer semeadura. Por isso que a gente percebe que, independente de onde as pessoas estejam, quando elas descobrem a sua espiritualidade, elas florescem dentro dessa espiritualidade. E a gente não precisa dizer qual é a palavra correta, porque a semeadura vem de Deus, não vem da terra. Sempre que o homem tentou encobrir a verdade, né? Sempre que o homem tentou fazer das palavras de Deus a sua verdade, né? Tentaram usar as palavras de Deus para controlar as pessoas, não funcionou. Aconteceram coisas terríveis, né? E a gente viu isso durante a Idade Média, a gente vê isso acontecendo agora em diversos países, a gente vê as pessoas tentando calar as verdades. Só que a verdade nunca vai ser calada, porque ela é plantada diretamente no coração das pessoas. A palavra vem de Deus, ela não está aqui na terra, ela vem do nosso processo de evolução espiritual. Então não é aqui que ela é plantada, a gente já vem com a semente dentro da gente. O que nós temos que fazer aqui é trabalhar esse solo, é trabalhar essa semente, é dar espaço para essa semente crescer, é não abafá-la com os medos e com as suposições e com o materialismo, é não tentar ignorá-la, porque ela está ali. E se ela está dentro da gente, em algum momento ela vai florescer, ela vai crescer. E esse crescimento da palavra é uma coisa fantástica, porque quando a gente menos espera, a gente descobre que ela está dentro da gente. E ela está dentro de cada um. Deus não enviou nenhum dos seus filhos sem o plantio da semente. Alguns ignoram, alguns acham que podem sufocar essa semente, mas em algum momento do seu processo evolutivo, ela vai brotar. E ela vai brotar porque Deus não descuida de nenhum dos seus filhos. Ele não abandona ninguém. Então, em algum momento, mesmo as pessoas mais perversas, aquelas que não puderem se manter nos mundos regenerativos, que não puderem ficar nos mundos, que precisem ir para os mundos de expiação, vão levar consigo a semente. Essa sementinha está em todos os lugares, com todo mundo. Ninguém foi esquecido. Agora, essa boa terra depende de nós. Depende do nosso trabalho, depende da nossa oração, depende do nosso estudo, depende das conversas edificantes que a gente tenha, né? E uma das coisas muito importantes que a gente precisa lembrar é que a nossa vibração, a nossa capacidade de vibrar coisas boas, melhora a possibilidade do nosso desenvolvimento espiritual e daqueles que estão à nossa volta. Então, sempre, sempre, sempre lembrar que essa semente precisa ser regada por oração, por pensamentos positivos, que a gente precisa extrair toda a negatividade, todo o pensamento ruim, todo o julgamento que a gente possa fazer sobre as outras pessoas. Isso é difícil,
Isso não é fácil, é um trabalho diário, um trabalho que precisa ser executado todos os dias, mas na medida em que a gente vai fazendo a oração e que a gente começa a orar, a gente não precisa de um momento específico, né? Durante o dia, a hora que a gente faz o nosso trabalho, a hora que a gente está junto com as outras pessoas, a gente vai fortalecendo esse campo magnético e com certeza ali a Terra é melhor. E com isso a gente encerra a nossa palestra de hoje, com bastante coisa para pensar. E eu agradeço a Deus essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, descobrindo essas sementes e permitindo que elas frutifiquem entre nós e junto com as pessoas que a gente ama, que nós possamos ser também sementeiras e possamos ampliar esse cultivo e essa frutificação. Que assim seja. Obrigada.